Olá! O episódio de hoje do Saúde Cast SP vai conversar com a médica ginecologista Lúcia Helena de Azevedo, que dirige o Departamento de Atenção Especializada Ambulatorial na Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Bem-vinda, doutora Lúcia, é um prazer recebê-la no nosso conteúdo de hoje. Vamos começar falando desses equipamentos, né? Quantos são esses equipamentos e quais são os principais equipamentos que compõem essa rede hoje? Muito obrigada pelo convite. Nós temos hoje na rede de atenção especializada ambulatorial 96 equipamentos de saúde. Os principais equipamentos de saúde são os hospitais-dia, os ambulatórios de especialidade, as AMAs especialidades, e depois nós temos equipamentos específicos, o CR-Dor, o Serviço de Referência de Mama, os polos de curativo, os centros de exame da mulher, o Centro de Cuidados Integrados da região leste, e nós temos também o CR-POP-TT, que cuida da população trans. O CR-Dor, inclusive, é uma inovação no Brasil, né? Sim, é um modelo criado em São Paulo para atender os pacientes que apresentam dor crônica. Então, é um equipamento que tem diversos profissionais de conhecimentos específicos e que fazem um atendimento completo a este paciente que tem uma dor já de muitos meses, sem solução, com as medidas iniciais feitas na atenção básica. E ele é encaminhado pela UBS? Ele é encaminhado pela UBS após um tempo de tentativa de tratamento sem solução. Doutora Lúcia, muitas pessoas acabam não utilizando mais efetivamente o SUS porque elas desconhecem quando e como procurar tal tipo de equipamento. Um exemplo que a gente tem, o Hospital Dia, por exemplo, né, que é uma unidade muito importante dentro dessa estrutura da rede. Eu gostaria de que a gente pudesse explicar essa diferença entre um Hospital Dia, uma AMA especialidades, né, que é a AMA-E, e a atenção especializada como um todo, assim, que a gente pudesse explicar isso ao público, como e quando usar esses tipos de equipamentos. Perfeito, Cris. Nós temos os hospitais-dias, os ambulatórios de especialidade e as AMAs especialidade, que compõem o grande carro-chefe do atendimento às consultas de especialidade. Então, qual a diferença entre eles? O ambulatório de especialidade e as AMAs especialidade fazem predominantemente consultas e exames e alguns procedimentos cirúrgicos que a gente conhece como pequena cirurgia. Então, pequenos cistos, pequenas verrugas, procedimentos mais simples, né? E os hospitais-dia, além das consultas, exames e esses pequenos procedimentos, fazem também cirurgias de pequeno e médio porte, que aí são as cirurgias que a gente conhece como hérnias, colicistectomias, esterectomias que podem ser feitas por laparoscopia, procedimentos outros também laparoscópicos, como, por exemplo, as colicistesas retiradas de vesículas. E outras cirurgias urológicas, cirurgias ortopédicas de baixa complexidade, cirurgias de incontinência urinária, laqueaduras, vasectomias. Então, nós temos uma gama grande de cirurgias sendo feita dentro dos nossos hospitais-dia. Hoje, os nossos hospitais-dia são 17, sendo que nós temos 12 que funcionam 24 horas. E os outros 5 ainda somente das 7 às 19 horas. Mas todos eles fazem cirurgias. E esses equipamentos, eles passaram a ser 24 horas, logo após a pandemia, para poder dar vazão ao grande acúmulo que nós tínhamos de cirurgias e exames. E por isso essa mudança. E nós tivemos um incremento muito importante de cirurgias e exames, né? Hoje, os nossos hospitais-dia fazem cerca de 40 mil cirurgias ano, né, que são essas cirurgias de pequeno e médio porte, e fazem mais de 2 milhões de exames ano. Recentemente, a saúde e a prefeitura adotaram a estratégia de mutirões, né, nos hospitais-dia. Doutora Lúcia, eu queria saber se foi uma ação que rendeu bons frutos, a avaliação é positiva? Sim, nós elencamos para os primeiros 100 dias de governo
trabalhar a fila de pequenas cirurgias. Nós tínhamos, no dia 1º de janeiro, cerca de 32 mil pequenas cirurgias aguardando a realização. E nós estabelecemos como meta cair esse número em torno de 50%, e não chegar a 16 mil pacientes. Nós conseguimos atingir nosso objetivo, nós finalizamos esse mutirão com cerca de 8 mil pacientes, mas não foram somente esses pacientes que foram atendidos. A gente tem que lembrar que todos os meses nós temos um fluxo de paciente entrando. Então, no total, foram mais de 40 mil pacientes atendidos, além daqueles, considerando o total daqueles com os que entraram ao longo desses primeiros 100 dias. Muito bom. Voltando um pouco ao CR Dor, porque realmente é uma grande inovação, sim, no SUS no Brasil, e a gente sabe que esse é um desafio do SUS nacional, que é diminuir essas desigualdades regionais, né, e talvez que outras regiões tenham serviço. Então, São Paulo acaba sendo mesmo um norteador de inovações, né, para o SUS nacionalmente. Eu queria falar um pouco sobre essa especialidade no contexto de saúde pública mesmo, porque a gente sabe que o pós-pandemia trouxe uma série de questões, inclusive de saúde mental, que afetam a saúde física das pessoas, né, da população. E provavelmente os índices de dor crônica podem estar associados a esse padrão, novo padrão emocional da população na saúde pública. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, mais especificamente sobre as terapias que a população pode encontrar no CR Dor a partir de algum prévio diagnóstico na UBS. Sim. Bom, é importante falar que a dor crônica ela tem diversos fatores envolvidos, né? Nós temos fatores orgânicos, fatores psicológicos, fatores socioambientais também em relação ao próprio trabalho que a pessoa realiza que podem estar gerando este quadro. E nem sempre é um quadro simples de tratar. Você precisa de uma equipe multidisciplinar. E é isso que o CR Dor tem. Então, no CR Dor, nós temos diversas especialistas, neurologistas, fisiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, acupuntura, enfim, são multi-especialidades voltadas para cada um desses pacientes. Quando o paciente chega no CR Dor, ele passa por uma avaliação, então, multiprofissional, onde vai ser estabelecido um plano de tratamento, onde se descreve ou se escreve por quais especialidades ou por quais profissionais aquele paciente vai ter que ser atendido. Então, ele tem um plano de tratamento pré-estabelecido que vai ser acompanhado ao longo do período. E, na maioria das vezes, esse paciente sai muito satisfeito, porque ele recebe uma abordagem integral. Não é somente um aspecto específico que vai estar sendo abordado, mas é a abordagem completa em todos os seus aspectos do quadro de dor que ele apresenta. Que é a grande proposta do SUS, que é trabalhar Sim. a saúde integral das populações, né? Sim. Doutora Lúcia, agora eu queria falar sobre uma verdadeira revolução que o município de São Paulo está promovendo aí no que diz respeito à saúde da mulher, que foi a partir do lançamento do Centro de Exames da Mulher. Resumidamente, onde a mulher vai poder entrar e sair de lá com todos os seus exames, inclusive os mais complexos, né? Feitos dentro de um mesmo lugar, numa mesma agenda. Vamos falar um pouco sobre esse serviço, as vantagens, o que ele oferece e como isso impacta a vida da mulher aqui na cidade de São Paulo. É um serviço realmente muito importante. O nosso pensamento foi colocar os exames que são normalmente solicitados para a mulher como medidas de rastreamento num único local. Nós sabemos que nós temos uma população de mulheres que tem maior dificuldade para se deslocar para fazer um determinado exame. E muitas vezes ela precisa fazer esse deslocamento várias vezes para poder atender a todos os exames solicitados. Então, a ideia foi criar um equipamento que oferecesse todos esses exames e que ela pudesse realizá-los num único dia. Então, para isso, a gente iniciou
com o Centro de Exames da região leste e também, no ano passado, inauguramos o Centro de Exames da região sul, que fica na Capela do Socorro. O da leste fica em Itaquera e o da sul fica na Capela do Socorro. E nestes equipamentos, ela é agendada, né, não pelo exame que ela vai fazer, mas pelo nome, pelo Cartão Nacional SUS, pelo CPF, e ao chegar o equipamento, então delineado um trajeto para essa paciente, para que ela possa realizar todos os exames que foram solicitados. Nesse equipamento, nós temos ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea, colposcopia, enfim, todos os exames de rotina que essa mulher precisa. E nós colocamos alguns critérios para que essa paciente fosse atendida nestes equipamentos, em função da grande demanda que nós temos por essa solicitação. Então, a princípio, são mulheres que têm que fazer pelo menos 3 exames, né? Ou que têm alguma vulnerabilidade, né? Uma dificuldade de locomoção, enfim, uma situação especial que este atendimento possa favorecer a vida dela. Ah, interessante. Nós temos serviços específicos de mama, né, no município. O que a gente pode contar sobre isso? Onde é que eles estão estrategicamente posicionados para atender também essa população? Atende a esses critérios? Eles atendem a todas as situações em que você precisa de uma avaliação diagnóstica voltada para as doenças da mama. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um nódulo de mama, o médico, na atenção básica, identificou um nódulo mamário que precisa ser investigado ou precisa ser retirado. Este serviço será realizado no serviço de referência de mama. Como também nós podemos ter uma mulher que fez uma mamografia e tem um quadro suspeito, precisa de uma biópsia. Então, esta biópsia será realizada no serviço de referência de mama. Também fazemos, nesses serviços, a própria mamografia. Então, ela pode ser encaminhada diretamente para o serviço de referência de mama. Então, o serviço de referência de mama, ele surgiu com o objetivo de alavancar o diagnóstico em câncer mamária e, ao mesmo tempo, resolver também as doenças benignas da mama a curto prazo. Nós temos hoje 14 serviços de referência de mama no município, distribuídos por todas as 6 coordenadorias de saúde. O fato de termos esses serviços, conseguimos aí reverter, por exemplo, situações que poderiam se agravar? Os serviços de referência de mama, eles trouxeram um resultado excelente do ponto de vista que hoje nós não temos mais pessoas aguardando para fazer biópsias. As nossas esperas são muito pequenas. Nós melhoramos muito em termos de fluxo diagnóstico e de tratamento em relação ao câncer de mama. São Paulo avançou muito em inovação e tecnologia, a teleassistência, né, o aplicativo e-Saúde SP, a plataforma da saúde paulistana, né, existe, inclusive com teleassistência, né? Sim. Eu gostaria de lhe perguntar como está a teleassistência na área de especialidades, se você tiver dados para nos passar, e como tem sido a aceitação e adesão da população a esse tipo de serviço. A teleassistência, ela é, digamos, a ferramenta que vai ser mais utilizada para a gente poder dar conta das grandes demandas que nós temos, principalmente no que diz respeito a consultas. A atenção especializada também já iniciou o atendimento dentro da teleassistência. Nós, para início, 2 especialidades, a dermatologia e a cardiologia. A dermatologia, em função do grande número de pacientes que nós tínhamos na fila de espera. E por ser também, então você consegue dar vazão por teleassistência a um grande número de consultas sem que esta paciente precise passar por uma consulta presencial. Então, nós conseguimos melhorar muito a dermato, onde nós já implantamos em algumas regiões da cidade. E a telecardio, ela veio com o objetivo de melhorar também e agilizar o atendimento para que a gente pudesse, então, trabalhar as filas tanto de consulta como também de exames, principalmente os exames de mapa e Holter, onde nós tínhamos muita espera.
estamos avançando. Em algumas regiões que nós já implantamos, a gente conseguiu reduzir a fila de cardiologia ao fluxo de entrada, ou seja, aquilo que entra nós estamos conseguindo atender. Tanto que nessas regiões onde nós colocamos a telecardio, hoje nós já estamos avançando para outras especialidades, como, por exemplo, a teleneuro. Então, eu gostaria de falar sobre os polos de curativo, o avanço desses polos na cidade e quais têm sido os resultados diretamente na saúde da população aqui. Os polos de curativo, eles surgiram para atender aos pacientes que têm feridas crônicas, né, de difícil cicatrização. Então, nós temos várias condições que levam a uma situação dessa. Problemas vasculares, diabetes, hipertensão. E nós conseguimos implantar no município de São Paulo 29 polos de curativo, o que é um número muito expressivo. Esses polos, eles trabalham com insumos muito especiais e que melhoram muito a cicatrização e de uma maneira mais rápida. Ao mesmo tempo também cria esse cuidado do acompanhamento, né? Não é só o tratamento da ferida, você tem a abordagem também multidisciplinar quando necessário. Eu posso acionar um endocrinologista, se eu tenho essa paciente com um diabetes, por exemplo, que precisa de uma readequação do tratamento, o cardiologista, se ela tem um problema cardiovascular, ou mesmo o cirurgião vascular. Sim. Posso fazer exames específicos para avaliar essa lesão, como, por exemplo, o Doppler, né? Tenho também como tratamento laser nesses polos. Então, são polos muito importantes e que têm nos dado muita alegria. A mão de obra, o profissional especializado, porque tem um profissional, um enfermeiro específico, que é o estomaterapeuta? Sim, isso. Esse é o grande diferencial dos polos de curativo, porque nós temos também o atendimento com curativos a nível da atenção básica, que são para as lesões mais habituais. Sim. Essas lesões de difícil cicatrização, elas precisam de uma abordagem especializada, e quem faz isso é o estomoterapeuta, que é um enfermeiro capacitado com um título reconhecido para tratar esse tipo de lesão. E nós temos o estomoterapeuta em todos os nossos polos. E além do atendimento, eles também fazem o matriciamento dos enfermeiros nas unidades básicas de saúde quando eles precisam de uma orientação. E na região leste, a gente tem um CCI, né, doutora Lúcia? Vamos Sim. falar dele? O CCI é um equipamento bem novo, nosso, como é também o Centro de Exames da Mulher, e que ele surgiu na região leste pela necessidade de dar continuidade ao tratamento de pacientes que passaram por uma cirurgia ortopédica ou por um atendimento em ortopedia e que tinham que ter uma complementação desse tratamento a nível ambulatorial. Então, o CCI veio com essa proposta. Então, esse paciente, após, por exemplo, uma cirurgia, ele vai para o CCI Leste, faz lá todo o acompanhamento necessário em termos de exame e em termos de tratamento até que ele possa ter a sua alta ambulatorial. Queria falar também um pouco os próximos anos, ou seja, a gente tá falando aqui de uma realidade posta que a gente sabe que o SUS da cidade de São Paulo ele vem sendo reconhecido pela população há 5 anos, né? Por 5 anos consecutivos como melhor serviço público, né, em São Paulo. Então, quais são os desafios em especialidades para os próximos anos, daqui para frente? Os desafios nós conseguirmos atender aos pacientes dentro das diversas linhas de cuidado, então dando um atendimento integral para o paciente dentro da sua necessidade e de forma ágil, de forma rápida. Então esse é o nosso grande desafio. Isso envolve uma série de ações que nós já estamos alavancando, por exemplo, a teleassistência vem como uma ferramenta que vai ser incorporado na grande maioria das especialidades, principalmente naquelas com grande demanda, no menor espaço de tempo. Essa é uma das ferramentas. As outras ferramentas é sempre a ampliação da nossa capacidade operacional, no mesmo pensamento que nós fizemos com os hospitais-dia. Então, se eu tenho um equipamento, quanto mais eu utilizá-lo, menor é o meu custo.
Muito obrigada, doutora Lúcia. Foi excelente a sua participação aqui no Saúde Cash SP. Eu agradeço a audiência de vocês e contem com a gente, participem, mandem perguntas, tirem suas dúvidas sempre que possível e até uma próxima edição.